Então, eu proponho a gente começar com uma questão. Vamos pensar, em que momento da pesquisa você percebe que o sentido do que você está começando, do que você está fazendo, começa a emergir na leitura, na escrita, ou quando a gente começa, vocês começam a conectar ideias que antes estavam dispersas? Essa pergunta parece simples, mas ela toca no coração do processo de pesquisa. Ela vai além da reflexão sobre metodologia, porque para a gente pensar metodologia, a gente precisa refletir sobre os aspectos metodológicos, aspectos ontológicos, aspectos epistemológicos da pesquisa. Então, ontologia, né, de uma forma muito generalizada e bem resumida aqui, ontologia, ela responde a uma pergunta básica, que é: que tipo de realidade a gente assume enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora? Se eu acredito que a realidade é estável, que é objetiva e que é independente de quem observa, então o significado já está dado. Tá no artigo que eu leio, no dado que eu coleto, no texto que eu construo. Então o meu papel, né, sobre essa ontologia, enquanto pesquisadora, sobre essa lente, é descobrir e representar esse sentido. Mas existe uma outra maneira de entender a realidade, que é muito comum nas ciências sociais, nos estudos organizacionais e em outros campos. Nessa visão, a realidade é processual, é relacional, é construída na prática, e aqui o significado não está pronto. O significado emerge à medida que a gente interage com textos, com dados, com conceitos, com teorias, com ferramentas e dependendo do contexto. Então, se a gente adota essa ontologia, então faz todo sentido eu dizer que o significado não surge só na leitura, nem só na escrita. Ele surge no movimento, na tensão entre leitura e escrita, tudo bem? Opa, pessoal. E a epistemologia, de uma forma também resumida aqui para gente, responde uma outra pergunta que é fundamental, que é: como o conhecimento é produzido? Numa epistemologia mais tradicional, o conhecimento vem depois da coleta dos dados ou das informações. Aparece lá no final. Então, é algo que, entre aspas, se apresenta quando o método é aplicado. Mas numa epistemologia mais processual e interpretativa, o conhecimento é construído ao longo do processo de pesquisa, surge em ciclos e surge quando a gente lê, quando a gente anota, quando a gente compara, escreve, reescreve, volta para aquela reflexão inicial, escreve, reescreve, e assim se dá o ciclo da pesquisa, né, do processo de pesquisa. Bom, então, ler já é analisar, e escrever já é pensar, e perguntar, interagir com o texto já é uma forma de produzir conhecimento. E o sentido emerge quando a gente tenta explicar algo com as nossas palavras, conectar autores que antes estavam isolados, e escrever um parágrafo e perceber que ainda a gente ainda não entendeu o que a gente quer dizer. E esse momento de trava não é uma falha, é a produção do conhecimento que está em ação, está no curso ali. Então, às vezes, quando a gente trava, a gente fica triste, desesperado, né, não, a gente tem que entender que esse momento é um momento talvez de parar e refletir, parar e pensar, parar e voltar em alguma anotação, porque é o conhecimento que está em produção ali no processo de pesquisa. E aqui vem o ponto central, talvez de hoje. Se o conhecimento emerge nesse processo, então tudo aquilo que estrutura esse processo importa epistemologicamente. Não só teorias, não só métodos,
que fazem parte dessa construção de conhecimento de sentido. Mas também os nossos cadernos de anotação, os cadernos de campo, o marcador de texto, às vezes, que a gente está lá anotando e fazendo dando highlight naquele trecho que é importante, fichamentos que a gente produz, os softwares de análise qualitativa e quantitativa que a gente já tem e, mais recentemente, as ferramentas de inteligência artificial. Mas vocês já devem ter ouvido falar que ou lido sobre isso, que essas ferramentas não são neutras, porque elas podem moldar como a gente lê, como a gente escreve, como a gente conecta ideias. Então, quando a gente diz que essas ferramentas digitais e inteligência artificial não são neutras, a gente não está fazendo uma crítica moral à tecnologia. A gente está fazendo uma constatação epistemológica. Por quê? Toda ferramenta carrega pressupostos embutidos sobre o que é relevante, o que pode ser perguntado, o que aparece primeiro, o que fica invisível. No caso da revisão de literatura, e isso é decisivo. Uma ferramenta ela pode moldar como a gente lê quando destaca automaticamente algumas partes do texto, quando facilita resumo em vez da gente fazer uma leitura integral, quando incentiva a leitura por fragmentos, não por argumento. Essa ferramenta também pode moldar como a gente escreve quando sugere uma estrutura pronta, né, um layoutzinho ali de escrita, quando induz algum estilo de explicação ou de escrita, quando favorece uma clareza rápida em detrimento da ambiguidade produtiva, né, que às vezes a gente fica ali num parágrafo, num trecho, escrevendo, reescrevendo para pensar, para mostrar se nosso pensamento está claro mesmo. E essas ferramentas também podem moldar como a gente conecta ideias quando aproxima artigos por padrões de citação. Então, se ela mostra para gente só os artigos mais citados, ela está dando um viés, não é? Querendo ou não, isso é um tipo de viés. Também quando privilegia os autores mais citados. E também quando organiza o campo a partir de relações visíveis nos dados. Pessoal, nada disso é bom ou ruim por si só, mas tudo isso influencia o tipo de conhecimento que a gente passa a produzir. Pense na diferença entre ler um artigo do começo ao fim em silêncio, ali só você lendo aquele texto, ou quando você lê destacando, perguntando, resumindo, comparando. O texto é o mesmo, mas o conhecimento que emerge desses 2 tipos de leitura não é. Porque a ferramenta pode alterar o ritmo da leitura, o foco de atenção e o tipo de pergunta que a gente faz. Então, por isso, usar uma ferramenta de digital, tecnológica ou de IA é sempre, mesmo sem perceber, assumir uma posição epistemológica. A construção da sua pesquisa já é uma posição epistemológica, a construção do seu método é uma posição ontológica e epistemológica. E na revisão de literatura, isso aparece de forma muito clara. Porque se a ferramenta facilita perguntas sobre o texto, incentiva a comparação entre artigos, torna visíveis redes de citação, então essa ferramenta favorece uma revisão mais relacional, menos descritiva, mais orientada a debate do que a resumos isolados. Mas, ao mesmo tempo, essa ferramenta pode reforçar autores dominantes no campo, pode silenciar produções periféricas e pode induzir leituras mais rápidas do que reflexivas. E por isso que o uso crítico dessas ferramentas é fundamental. E por isso também que eu trouxe essa reflexão para vocês de ética e responsabilidade no uso de ferramentas de IA na construção da revisão de literatura. E é aqui que o SciSpace entra, não como um atalho, mas como uma infraestrutura do surgimento de sentido.
Quando você carrega um artigo na plataforma e começa a interagir com o texto, através do algoritmo, né, que é aquele chat com o PDF, quando a gente faz perguntas sobre o texto, quando você pede um resumo para testar se entendeu aquele conteúdo, quando você compara versões de um mesmo argumento, quando você mapeia citações, mapeia conexões, você não está terceirizando o pensamento, pelo contrário. Você está externalizando o processo cognitivo que já faz parte da sua prática de pesquisa. Então, o SciSpace não cria o significado por você, mas ele pode acelerar o ciclo de leitura e de escrita, pode tornar visíveis relações que antes estavam dispersas e pode ajudar a perceber lacunas, tensões, incoerências entre um texto e outro, entre um autor e outro. E a ferramenta atua exatamente no ponto onde ontologia e epistemologia se encontram na prática. Então, dizer que o SciSpace molda essas ferramentas, né, não só o SciSpace, moldam a pesquisa, não significa dizer que ele nos substitui enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora. Significa reconhecer que essa ferramenta ajuda a estruturar o diálogo com os textos, e acelera alguns caminhos interpretativos. O nosso papel, enquanto pesquisador ou pesquisadora, é manter o controle reflexivo do nosso processo de pesquisa. Perguntar por que algo aparece, perceber o que não aparece, decidir conscientemente como usar a ferramenta. E aí, quando a gente faz isso, a ferramenta deixa de ser uma caixa preta e passa a ser uma parte consciente do meu método. Então, quando a gente diz que essas ferramentas não são neutras, a gente está dizendo algo simples, às vezes clichê, mas muito poderoso. Essas ferramentas não pensam por nós, mas elas são programadas com algumas lógicas embutidas no algoritmo. E reconhecer isso é o que permite usar o SciSpace com rigor epistemológico, com responsabilidade ética e, acima de tudo, sem perder a autoria. Então, a tecnologia não decide o conhecimento, mas participa de como ele é produzido. E é com essa consciência que a gente vai passar agora a prática da revisão de literatura com o auxílio do SciSpace. E a pergunta que fica não é só como usar o SciSpace para a revisão de literatura, mas como essa ferramenta transforma a maneira que o sentido emerge na pesquisa que a gente faz. Vamos lá. Então, eu dividi aqui em alguns momentos, tá. O primeiro momento da gen quando a gente vai começar a usar o SciSpace para revisão de literatura ou para outras funcionalidades, a gente tem que entender o primeiro momento, que é a definição do comando, também conhecido, né, como prompt. Existem algumas maneiras de construir o prompt. Alguns, autores, pesquisadores delimitam o contexto que a gente dizer quem está fazendo realizando aquela pesquisa, a tarefa, o que eu quero que a ferramenta me retorne, uma restrição, então eu vou impor limites, e o formato, que é como eu quero que essa ferramenta me retorne aquele o que eu estou precisando, em PDF, em Word, em Excel, em PowerPoint, formato a gente pode fazer depois o download, da maneira que a gente, entender melhor para aquela pra aquele nosso momento de pesquisa. Existem também pesquisadores e artigos, autores que falam que a gente deve definir a persona, dar as instruções, definir uma tarefa, dar exemplos, que a gente chama de zero shot, one shot ou few shots. Definir o tom, um tom mais acadêmico, um tom mais profissional, um tom mais, sério, enfim, o tom aqui a gente que define. Definir as restrições e o formato do output. Existe também um outro tipo de prompt que a gente define o contexto, o objetivo, a fundamentação, instruções dá algumas instruções específicas e define restrições. Existem outros formatos de prompt, tá, pessoal, mas o mais importante
é você experimentar à medida que vai recebendo os outputs, para refinar os teus comandos, e entendendo como construir os teus próprios comandos. Mas a gente não consegue, definir um bom prompt sem conhecer metodologia, sem definir a ontologia, sem definir a epistemologia da pesquisa, porque esses elementos que vão te dar base para reflexão e construção de um comando bem estruturado. Então, esses aqui são alguns exemplos de prompt que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um exemplo aqui, eu prefiro interagir com o SciSpace em inglês. Existem alguns artigos que mencionam que a língua inglesa é mais, a gente recebe um output melhor quando interage na língua inglesa com essas ferramentas. "Ah, eu não consigo, eu não", você pode falar: "Eu não consigo, eu não leio inglês, não falo inglês". Existem ótimas ferramentas que podem te auxiliar nisso. Você escreve em português, pede para traduzir, coloca aqui no teu no começa a montar o teu prompt. Então, eu trouxe aqui o contexto, disse que eu quero uma revisão de literatura sobre determinado tema, com atenção a alguns tópicos. 3 tópicos aqui principais dentro dessa pesquisa que eu estou realizando. Defini uma tarefa, que eu quero artigos, publicados até 2000, após 2000, ano 2000, indexados nessas 3 bases de dados aqui, ó, Web of Science, Scopus, Archive, existem outras que a gente pode utilizar também. Dei uma restrição, né, para ele resumir os achados em 3 pontos principais e defini o formato que eu quero o documento final. Eu quero um documento no formato de DocX, que é no Microsoft, num tom acadêmico, de linguagem acadêmica, dei uma restrição ali que eu quero de 1000 palavras, e para onde potencialmente essa revisão estou construindo, né. Bom, um outro tipo de prompt seria definir a persona, e aqui eu defino que eu sou um acadêmico, um pesquisador experiente na área de tal, estou realizando uma revisão de literatura sobre tal assunto, dou uma instrução para seguir, padrões rigorosos acadêmicos, de revisão de literatura, dou uma tarefa e dou um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui eu dei o one shot, um exemplo só. A gente pode complementar trazendo mais de um exemplo aqui. Além disso, defini o tom, um tom acadêmico formal, dei uma restrição e pedi o formato do output aqui. A gente vai usar esse esse prompt aqui, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, mas eu complementei ele com essa frase aqui embaixo de vermelho. Bom, construí o prompt principal, mas eu acho que ainda não está bom. E aí eu vou começar a interagir com a ferramenta para que o sentido do que eu estou pensando comece a ser mais estruturado, ser mais reflexivo. E eu peço para, antes dele começar, do algori de eu dar o comando para o algoritmo começar a rodar a revisão, eu vou falar o seguinte: "Mas primeiro, antes de fazer isso tudo aqui, elabora algumas questões para eu responder, para refinar a pesquisa que eu estou fazendo". E aí eu vou jogar aqui essa aqui é a carinha do SciSpace, assim que a gente entra, eu estou na página inicial do SciSpace, vou colocar copiar esse prompt aqui, vou colar aqui nesse quadrado, do jeitinho que estava lá. Bom, tem o comando, e aí só um parênteses aqui, que o SciSpace agora está com a possibilidade da gente, integrar alguns aplicativos, algumas outras ferramentas que a gente já trabalha, né, que é o Zotero, o Mendeley, os arquivos no teu OneDrive, no Notion. Isso aqui fica para uma outra conversa que vai levar um tempo a mais aqui para gente. Bom, voltando aqui. Coloquei o prompt inicial aqui, né, e aí ele me gerou algumas perguntas,
que vão me ajudar a melhorar o meu processo de reflexão e de construção também desse prompt. Vocês podem observar aqui que fazem bastante sentido, né, para a reflexão dessa pesquisa. Essa pesquisa aqui eu estou fazendo uma busca sobre, agência humana e agência híbrida, agência conjunta, na administração pública com uso de chatbots em governos. É sobre isso essa pesquisa aqui. E aí vocês percebem que as perguntas que o algoritmo retorna para mim, fazem bastante sentido para essa pesquisa. E aqui já é uma primeira interação e como o sentido vai emergendo nessa interação. Bom, feito isso, eu respondi aqui, pensei um pouquinho, respondi essas perguntas que o algoritmo colocou para mim, e aí rodei aqui o o algoritmo. E aí ele vai começar a rodar. Vai demorar um pouquinho, pessoal, em torno de 5, 6 minutos, mas, isso é normal, tá. Você pode ir acompanhando aqui à medida que ele vai te devolvendo, vai desenvolvendo a construção do query que a gente pediu lá no início, lá no naquele prompt, né. Isso aqui é bastante interessante no SciSpace, que a gente tem a possibilidade de acompanhar como o algoritmo vai construindo o resultado final. Isso aqui é muito bom no sentido de dar transparência ao que a gente está construindo aqui em conjunto. Estou interagindo com a ferramenta. Às vezes demora um pouquinho, para que ele fica rodando. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. E aí, tá vendo esse quadradinho meio laranja aqui? Já é um primeiro resultado. Mas não clica em nada ainda, espera terminar de rodar tudinho aqui, depois você pode vir de um por um desses resultados aqui para baixar, para abrir, aí fica a teu critério. Aí você vai vendo aqui que ele vai olha, por enquanto ele achou 214 artigos que entende como relevantes para esse query que a gente montou, que eu montei aqui. Vai demorar mais um pouquinho, aí ele vai elaborando aqui, ó, tá vendo outro documento aqui, outro output final, não é o final ainda, está procurando aqui nas bases de dados. E aí, em determinado momento, vocês vão ver que ele vai retornar começar a retornar umas planilhas aqui. Você tem possibilidade de baixar essas planilhas, bem aqui nessa setinha, bem aqui, ó, para fazer o download. Mas, repito, não faz nada ainda antes do algoritmo terminar de rodar tudo que ele está fazendo aqui, ó, tá vendo? Agent is running, então aguarda um pouquinho de paciência, ó, retornou 241 papers de toda a busca. Tem paciência um pouquinho que é para o algoritmo, a ferramenta terminar de realizar a busca. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Bom, e aí de repente, né, o algoritmo está rodando, mas aí começa a vir aqui um report, um relatório aqui sobre esse query. Isso aqui ainda não é a tua revisão de literatura que a gente pediu, que eu pedi. É um relatório, ele fez um apanhado de alguns artigos e está produzindo esse relatório. E aí, só para deixar claro, tá vendo esses numerozinhos aqui? Isso aqui tem o número 1, tá vendo? Isso aqui é da onde ele tirou essa informação, do artigo 1, daquela planilha aqui que está aparecendo. E aqui você pode interagir, você pode clicar aqui no link do artigo para começar a dar um chat com o PDF, pode adicionar colunas, pode fazer o download dessa planilha toda. Aqui do lado esquerdo, nessa coluna aqui, é tudo que está acontecendo dentro do algoritmo. A ferramenta está rodando aqui e construindo o query que eu pedi lá no início. Bom, feito isso, a gente tem a possibilidade também, aqui já é o report, primeiro report que eu pedi. Tá vendo? Ele já vem com um sumário, começa a introdução aqui, passa para um segundo tópico.
Mas esses tópicos aqui eu não defini. O algoritmo entendeu, a partir daqueles 241 artigos, o que é mais importante para construir esse relatório. Por isso que eu falei ali anteriormente, que quando a gente, assume, quando a gente admite, quando a gente aceita essa estrutura, sem questionar, sem perguntar, sem, entrar um pouco mais a fundo em cada um desses artigos aqui que ele está me sugerindo, isso não é muito bom. Então a gente sempre tem que isso aqui é um primeiro relatório, eu não vou admitir isso aqui como a minha revisão de literatura ainda. Isso aqui a gente está construindo a nossa revisão de literatura. Bom, a gente estava nesse quadradinho bem aqui, tá vendo? Live Activity. Eu estava vendo a construção ao vivo ali do que estava acontecendo, do que ele estava me gerando. Quando a gente clica bem aqui em Outputs, a gente tem uma lista aqui de todos os documentos que eu posso baixar de uma vez ou baixar um por um. E isso vai te dar alguns documentos para começar a tua revisão de literatura. Desculpa, pessoal. Bom, esse aqui já é um relatório que está muito bom. Se a gente for pegar para ler aqui do início ao fim, é um relatório que já está muito bom. Mas, de novo, a gente não pode admitir isso aqui como a minha revisão. A autoria não foi minha. Apesar de eu ter pedido, dado o comando, mas a autoria disso aqui, desse relatório, não é minha. Não construí, não tenho minha tonalidade, não tem o meu estilo de escrita, ainda não está aqui. A gente pode fazer o download e começar, por exemplo, a levar isso para uma primeira reunião com o orientador, primeira reunião no grupo de pesquisa. "Pessoal, eu estou pensando na minha pesquisa nesse formato aqui". E aí você constrói ali um friendly review com o teu grupo de pesquisa, com o teu orientador, com a tua turma de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, enfim. Mas isso aqui já é muito bom para essa primeira interação. Bom, o que eu quero trazer aqui também. Bom, esse aqui é o primeiro report que ele trouxe pra gente. Quando a gente clica nesses quadradinhos aqui laranja, vai abrir aqui do lado direito o que esse quadradinho laranja está me trazendo. Mas não fica preso só ao conteúdo principal aqui que está nessa coluna maior, aqui onde está o relatório, né. Quando a gente olha para essa coluna da esquerda aqui, a gente vê algumas coisas muito interessantes. Olha só o que ele está me dizendo aqui. Ele vai tentar agora, primeiro aqui, ó, que ele vai tentar agora melhorar essa tabela com os 30 mais importantes, artigos. Esse mais importante, a definição tem alguns itens aqui, né, mais citados, JCR, fator H. E a gente tem que ter isso em mente, que eu posso estar deixando de trazer um autor, um estudo muito importante para o meu campo, que não está aqui. E aí a gente vai complementar isso aqui, colocando, adicionando esse artigo que é muito importante, mas que eu vi que não está ali naqueles 30 artigos. Já já a gente vê como é que pode fazer isso. E aí o algoritmo está me dizendo também aqui, ó, do lado esquerdo, que notou que alguns artigos do 21 a 30 não tem a coluna de dados, que eu pedi lá no query os dados. E aí ele vai pegar um por um desses 30 e vai dar uma procurada, uma busca mais aprofundada. Aqui, olha, let me reading, deixe-me ler esses artigos de 21 a 30 de maneira individual para ver se realmente não está faltando nada. Aí ele complementa. Parece que esses artigos do 21 a 30 não tem essa informação de dados disponível para ele colocar lá naquela tabela de revisão de literatura, naquele quadro que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Mas ele tem dados suficientes do artigo 1 ao 20 para rodar uma revisão de literatura de 1000 palavras de maneira compreensiva. E aí ele vai produzir essa revisão com esses 20 primeiros. Então olha só, dos 240 que ele pegou, ele que ele buscou, só usou 30.
iniciais. Dos 30 iniciais, ele só usou 20. Tá vendo como vai afunilando? Isso é muito bom para aquela primeira aproximação que a gente tem com a literatura. Mas dentro desses 240, ele pode estar o algoritmo pode estar desconsiderando um artigo que é importante. Aí a gente vai lá naquela lista, tabela de 240, vai, chat com PDF, ou fazer uma leitura mais aprofundada e dizer: "Não, esse aqui eu quero que entre, porque é importante para mim". E aí você vai criando mais autonomia, reflexividade na construção dessa tua revisão de literatura. Então, o dado importante, a informação importante aqui, pessoal, que eu estou trazendo é: não fica preso no primeiro report que a ferramenta te dá, porque sempre vão ter informações adicionais, como a gente viu aqui, que opa, tem desses 30, eu vi que 21 a 30 não tem o dado de colunas que eu tinha pedido. E aí ele produziu um outro relatório só com esses, 20 primeiros que tem todas as informações que eu pedi. Bom, e aí, agora sim é o relatório final aqui, final entre aspas, né, mas isso aqui, pessoal, é um relatório, não é a tua revisão de literatura ainda. Me deu um relatório aqui muito interessante, quando a gente faz o download, quando a gente clica aqui, a gente pode fazer o download desse documento. E aí vai abrir um documento Word que eu colei aqui só a imagem dele, com todo o relatório. Tem aqui o sumário, mas se você correr a tela, tem todo o relatório ali, lá para baixo. Bom, uma outra opção, esse Combined aqui, chatbots, são os 241 artigos que ele puxou. A gente pode baixar isso, bem aqui também, quando você clica, vai abrir aqui a tabela. Você pode adicionar colunas ou pode também baixar, fazendo o download bem aqui nessa setinha de download típica que a gente já conhece. Bom, e aí lá no final dessa coluna da esquerda aqui, ele vai sugerir aqui, essa aqui é a coluna aqui, a tabela que eu mencionei anteriormente, tá vendo? Você pode ou adicionar mais colunas ou fazer o download aqui na setinha aqui no cantinho. E aí você já tem uma primeira planilha aí, ó, 241 artigos para começar a trabalhar a tua revisão de literatura. Você pode clicar aqui cada título em azul é um link. Quando você clica aqui, vai abrir só esse artigo, você vai começar a ler, fazer uma leitura mais aprofundada, pode fazer o chat com PDF também, e aí começar a tua reflexividade, a tua construção da revisão de literatura, indo de artigo em artigo. "Ah, esse aqui, o título é muito interessante, mas o conteúdo não é favorável", aí você elimina esse artigo da tua planilha. E assim você vai até o final. Bom, vamos voltar aqui para a coluna do lado esquerdo, onde tem esse quadrado que eu coloquei aqui para gente pra dar um highlight. No final dessa conversa aqui, do lado esquerdo, ele vai sempre te trazer para a gente, o algoritmo sempre vai trazer algumas, questões, algumas sugestões do que a gente pode fazer agora. Por exemplo, conduzir uma revisão sistemática usando o Prisma. No webinar anterior eu mostrei isso para vocês, quem quiser puxa lá no YouTube do SciSpace que tá lá o último webinar que a gente conversou sobre isso. Criar uma visualização dos 241 artigos, fazer uma busca maior, mais ampliada, enfim. Mas aí eu notei que tem um artigo que o meu professor, ou o meu grupo de pesquisa, ou eu li em alguma disciplina, ou enviaram para mim, que é muito importante e não está nessa lista de 241 artigos. O que que eu vou fazer? Bem aqui onde está essa seta laranja, está vendo esse sinal de mais? Eu vou fazer o upload do artigo que eu acho importante trazer para cá. Feito isso, e aí eu posso começar a fazer um chat com esse artigo, com esse PDF. Bom, feito isso, aqui eu fiz o upload do artigo e joguei uma primeira, pergunta aqui. Como é que os autores exploram a agência conjunta nesse artigo?
dei o comando aqui na setinha laranja, e aí já me deu aqui, eu estou conversando, eu estou explorando só esse artigo, porque eu acho muito importante. Esse artigo, imagina que é seminal, eu preciso dominar esse artigo. Eu vou começar então a interagir com esse artigo, construir o meu conhecimento, olha o sentido começando a emergir aqui. Então eu vou construir o meu conhecimento sobre esse artigo que é seminal na minha área, no meu campo, para essa pesquisa. Eu não posso passar adiante, não posso escrever o meu texto sem conhecer muito bem esse artigo. E aqui você pode fazer algumas perguntas em relação a esse artigo, obviamente depois de ter lido. Senão você vai corre o risco de ser um pesquisador, vou citar aqui a último webinar do professor Ricardo Limonge, quem não assistiu, procure assistir. Ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que senão a gente corre o risco de virar pesquisador apude, que é quando a gente não tem acesso ao texto, né, a gente não lê aquele texto na íntegra, a gente não tem possibilidade. Aqui a gente tem possibilidade, então se apropria do texto que é importante para você, dentro da tua revisão de literatura, para ter mais densidade de reflexão, para construir o sentido, para construir o conhecimento sobre esse artigo. Não só sobre esse que é seminal e é muito importante, mas todos os outros. Você precisa ter propriedade para construir a tua revisão. Bom, opa, desculpa. E aí que tipo de pergunta que a gente pode fazer, que a gente pode começar a interagir aqui? Lembra? Ontologia, epistemologia, metodologia. A gente começou falando sobre isso. Então eu vou começar a construir o meu conhecimento a partir desse artigo aqui. Que tipo de pergunta a gente pode fazer? Eh, Pode jogar aqui no SciSpace para interagir, começar a interagir com o texto para ver se eu realmente entendi essa leitura. Bom, a gente tem questões da leitura analítica, por exemplo, qual é o argumento central desse artigo e como ele é construído ao longo do texto. E aqui eu estou desenvolvendo o argumento dos autores que eles trouxeram. Qual problema teórico ou empírico esse artigo tenta resolver? Que pressupostos ontológicos estão implícitos nesse estudo? Que posição epistemológica orienta a produção do conhecimento aqui? Então, essas aqui são questões para uma leitura mais analítica. Eu posso também fazer questões para testar o meu entendimento. Como os principais conceitos são definidos e articulados entre si? E aí eu já vou fazendo uma anotação. Dentro do SciSpace mesmo, você pode fazer o highlight no texto, pode fazer aqui no teu caderno de campo, no teu caderno de artigos de leitura, por exemplo, ou no documento do Word. Se eu tivesse que explicar esse artigo para alguém fora do meu campo de pesquisa, qual seria a ideia central e onde eu ainda teria dificuldade de explicar? Presta atenção, pessoal, que isso aqui são perguntas para o seu entendimento em relação ao artigo. Que parte do texto pode gerar uma ambiguidade, tensão, desconforto interpretativo? E aqui é um sinal de que o sentido ainda está emergindo, eu estou construindo o meu conhecimento e o sentido em relação ao texto. No meu caso, que eu estou estudando agência humana, agência híbrida, agência conjunta, eu posso fazer questões sobre agência. Por exemplo, como o artigo conceitua a agência humana e a agência tecnológica? São separadas, são hierarquizadas, o humano vem antes da tecnológica, são tratadas como híbridas. Em que momentos o texto atribui ação, decisão ou responsabilidade ao humano, ao sistema ou à relação entre ambos? Os autores trazem limites, riscos e efeitos não intencionais dessa configuração de agência? Existem outras perguntas que eu posso fazer aqui, para o meu entendimento e para checar se eu realmente estou entendendo direitinho. E aí quando a gente começa a entender essas questões, a gente começa a o conhecimento sendo construído e o sentimento sendo, emergindo aí, né. Bom, tem questões também para posicionar o artigo no campo, tem questões sobre o uso ético ou não neutro da tecnologia, isso aqui em relação a essa pesquisa aqui que eu estou montando, tá, pessoal, que eu estou construindo. Cada um deve construir
a sua suas próprias questões, para dar uma reflexividade maior na construção do conhecimento. Posso criar uma questão síntese, por exemplo, qual é a contribuição desse artigo para a construção do meu argumento na revisão de literatura? E quais são esses limites? Existem limites? Bom, essas questões devem ser usadas, pessoal, não para obter respostas prontas, mas para descobrir o que você ainda não entendeu. E é aí que o sentido começa a emergir. Só dessa interação, dessa tensão, dessa fricção entre o que está escrito naquele texto e o meu entendimento, o meu pensamento, o meu conhecimento começa a ser construído. Bom, só para a gente finalizar, tentar finalizar aqui, a IA apoia a compreensão, não decide o teu argumento. Boas perguntas geram respostas rápidas. Isso é bom? Pode ser bom, mas a gente só vai saber se a nossa pergunta é uma boa pergunta quando a gente interage com a ferramenta, mas interage também no grupo de pesquisa, na sala de aula, com o orientador, com o professor, com o colega que está pesquisando o mesmo tema ou semelhante. A autoria é a junção entre a decisão do uso consciente e minha responsabilidade enquanto pesquisadora, enquanto autora. Ferramenta sempre é meio, não é fim. E a ferramenta não define o meu problema de pesquisa, não escolhe a teoria, não responde para o texto final. Isso tudo aqui é atribuição, é responsabilidade minha enquanto pesquisadora, enquanto autora. Bom, eu repeti aqui em cima, vamos aqui, só uma dica. Usou inteligência artificial, alguma ferramenta de inteligência artificial, informa na tua tese, no teu artigo, na tua dissertação. Informa, se for um artigo, na carta de apresentação, ou no método, ou como apêndice, coloca lá no método, pra verificar a maneira de uso da ferramenta, apêndice, consulte apêndice A, por exemplo. E aqui, você pode fazer isso na carta de apresentação. Eu vou deixar um modelo de carta de apresentação também lá no QR Code, assim que terminar o webinar, ou você pode fica à vontade para me mandar uma mensagem, mandar um e-mail que a gente vai trocando essas informações. E aí quando você informa o uso de IA, isso é uma forma de accountability, esclarecendo a ferramenta que você usou, a versão, o prompt que você usou, o output que gerou e o tratamento que você deu a esse output, isso é uma maneira da gente construir um uso responsável sobre essas ferramentas. Eu já vi alguns artigos que os editores do periódico, da revista, pediram essa carta informando que os autores informassem como é que eles estavam usando essas ferramentas e prontamente foi atendido. E isso é uma forma de dar mais transparência à nossa pesquisa. Por quê, pessoal? Enquanto o uso de IA permanecer na lógica da Shadow AI é o seguinte: eu uso, mas não digo que uso. Isso não é muito bom. A gente perde a oportunidade de discutir os efeitos ontológicos, epistemológicos, metodológicos e éticos de forma aberta e rigorosa. Então, a construção do bom uso dessas ferramentas de IA, como o SciSpace, que é uma excelente ferramenta para a gente, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, a gente vai perder essa oportunidade de construir esse uso consciente, uso ético, uso responsável dessas ferramentas, e isso é o mais importante. As ferramentas estão aqui, são excelentes para ajudar a gente a construir o nosso processo de pesquisa de maneira mais célere, de maneira mais responsável também.